as coisas. Dê, ó Pai, ao teu povo sabedoria, Pai, que vem dos altos céus, para podermos, ó Deus, escolher, guiados pelo teu Espírito Santo. Sabemos que é um desafio, mas pedimos que o Senhor já tome em tuas mãos, ó Deus, o novo prefeito que estará assumindo no ano que vem. Pedindo, ó Deus, que o Senhor o guie e que haja, ó Deus, paz, ó Deus, na nossa cidade. Haja saúde, haja transporte, haja uma vida melhor, ó Deus, para o teu povo aqui nessa localidade. Pedimos, ó Deus, também pelos nossos irmãos, ó Deus, que estão com seus familiares angustiados, Deus, ansiosos, como, Deus, o irmão Jó, toda a sua família, ó Deus, devido a esse desaparecimento do Dazi, que o Senhor, ó Deus, esteja guardando ele, ó Deus, onde quer que ele esteja, da mesma forma, ó Deus, como esse jovem, ó Deus, parente do irmão André, que o Senhor, ó Deus, tome em tuas mãos, ó Deus, a sua vida, que o Senhor guarde, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, tome, ó Deus, essa família, esteja confortando, ó Deus, consolando, esteja, ó Deus, dando a força que vem somente do teu Espírito Santo, que a tua palavra, ó Deus, venha trazer vida, e que em nome de Jesus possamos ter boas notícias, de que eles possam, Deus, ser encontrados e retornar para os seus lares. Entregamos, Deus, também a Camila, Pai, que estará passando por um procedimento cirúrgico amanhã. Nós pedimos, ó Deus, que não seja somente, ó Deus, a mão dos médicos, mas a tua mão, ó Deus, ali, abençoando, ó Deus, permitindo, Pai, com que ela tenha uma cirurgia perfeita, pedindo, ó Deus, que o Senhor esteja sustentando o emocional dela. Toma, Deus, o Tiago em tuas mãos, toma toda a família, Pai, em nome de Jesus. Pedimos, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor ministre, Pai, em nossas vidas, que o Senhor, ó Deus, seja entronizado, ó Deus, em nosso meio, que o Senhor receba, Pai, cada adoração, cada louvor nessa noite. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor, chamar o ministério à frente. Ei, som, amém. Vamos, ei, som, teste, aumenta um pouquinho, ei, som. Vamos adorar o Senhor, cantando ele aleluia, junto com os anjos, junto com a igreja do Senhor aqui nesse lugar, juntamente com os nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Vamos também estar cantando ao Senhor, dizendo aleluia, amém. Amar
podemos cantar aleluia, exaltar o nome do Senhor nessa noite. E nós vamos louvar a Deus cantando que é um cântico, e na verdade nós estamos também usando a nossa palavra, profetizando que grandes coisas o Senhor irá realizar nesse lugar. Amém? Deus irá realizar grandes coisas aqui nessa igreja, e esse lugar também podemos dizer que é o nosso coração. Que Deus possa fazer grandes coisas nesse lugar, no nosso coração. Amém? Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Diga grandes coisas. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Diga ninguém. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Diga grandes coisas. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Ninguém é como o nosso Deus. Diga mais forte. Ninguém é como o nosso Deus. Diga ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Amém? Você possa crer nessa palavra. Grandes coisas o Senhor vai realizar nesse lugar em nossas vidas. Amém? Você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta à casa do Senhor nesse momento, enquanto nós adoramos. Sei que estás aqui, Senhor.
podes perceber quem sou, pode ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que és o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero te alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. 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 Irmã Duda, para orar ao Senhor pelos dias de ofertas. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer a Deus por esse culto, ó Pai, que o Senhor esteja, Deus, abençoando a vida de cada irmão, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando aqueles que depositaram, Deus, sua oferta aqui, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando também aqueles, ó Deus, que não puderam colocar. Que o Senhor esteja abençoando todas as nossas vidas, ó Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Ei, som. Ei, som. Amém, meus irmãos? Nós podemos louvar o Senhor, agradecer pela sua fidelidade, porque Ele é fiel
para conosco. Amém? Nós vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 3. Eu vou pedir a Caio para deixar aquela imagem ali já na preparação. Daqui a pouquinho a gente vai pedir para poder colocar a imagem, tá bom? E o vídeo no final, aquela música no final, tá bom? Meus irmãos, Atos capítulo de número 3 é o texto que nós estaremos lendo nessa noite. A partir do versículo de número 1. Lembrar os irmãos que sábado será a nossa palestra para os casais, programação que estamos preparando com muito carinho para os casais. Próximo sábado, às 19 horas, estaremos iniciando a nossa palestra para os casais, tá bom? Então peço aos irmãos que estejam vindo e também chamando outros casais. Teve uma irmã que me perguntou na terça-feira: pastor, pode chamar outras pessoas de fora? Pode chamar outras pessoas, pode chamar outros casais, para que também essa palavra possa estar abençoando outras pessoas também. No outro sábado, a gente vai ter a palestra para as mulheres, tá? Falando sobre violência contra a mulher. Então, as irmãs podem estar vindo também, chamando outras pessoas também para estarem vindo também. Atos capítulo 3. Atos entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e arteiros se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém? Vamos orar mais uma vez? Nós vamos estar pedindo a Deus a direção para essa noite. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Pedimos que o Senhor esteja falando grandemente ao nosso coração. Que possamos, ó Deus, colocar toda a nossa expectativa no Senhor. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, tema da mensagem dessa noite: o Deus que supera todas as nossas expectativas. Você pode repetir comigo? O Deus que supera. Eu tinha uma expectativa melhor, que os irmãos iam falar mais alto, né? Vamos lá? O Deus que supera todas as nossas. Amém. Esse é o nosso Deus, amém? É o Deus que supera todas as nossas expectativas. Tudo aquilo que nós oramos, tudo aquilo que nós pedimos a Deus em oração, através do nome de Jesus, nós cremos que Deus pode fazer, mas a palavra do Senhor, ela nos diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Amém? Nós cremos nessa palavra, nós cremos nisso, amém?
E com essa motivação que nós temos que orar. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e clamamos e pensamos. Irmãos, esse texto, em Atos capítulo 3, ele nos fala, na verdade é uma exemplificação daquilo que foi dito em Atos 2:43, em que os discípulos realizavam grandes milagres, grandes prodígios, os discípulos estavam ali realizando grandes feitos da parte de Deus, a comunidade estava indo com a igreja, a gente vê que Deus estava realmente mostrando o seu poder e o seu amor ali naquele local, pessoas eram curadas, pessoas eram transformadas, e esse texto que nós lemos de Atos 3 é um exemplo disso. O texto de Atos 2:43 vai dizer que os apóstolos faziam grandes milagres e prodígios, grandes feitos, grandes maravilhas. E esse, na verdade, é um exemplo. Após o Espírito Santo de Deus ter descido em Atos capítulo 2, todos ficaram cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. O texto vai nos dizer que falaram ali em outras línguas, e eles entendiam na sua língua materna, e o poder de Deus começou a ser manifestado através da igreja de Jesus ali. De uma forma inaugural, de uma forma inicial, aqui começa a igreja de Jesus. A igreja cheia de poder, a igreja cheia de autoridade, a igreja que fazia grandes maravilhas e grandes feitos. E esse capítulo 3 e capítulo 4, eles têm um tema principal, que é o poder do nome de Jesus. Se a gente for ler ali em Atos 4, vou pedir aqui para você ficar com a sua Bíblia aberta, Atos 4, versículo 12, depois de ter acontecido essa cura do aleijado, as autoridades do Sinédrio chamaram Pedro e João para poder interrogar e para poder falarem com eles: olha, parem de pregar esse evangelho, porque as multidões estavam indo, né, até os discípulos. Só na primeira pregação de Pedro foram mais de 3.000 almas. Então as autoridades da época começaram a ficar injuriadas por causa dessa situação. E aí olha o que Pedro vai responder, Atos 4:12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo que devamos ser salvos. Pedro ali estava defendendo Jesus. Os religiosos e fariseus do Sinédrio estavam dizendo: pare de falar do nome de Jesus. Ele estava dizendo: olha, não importa, importa que nós venhamos a crer naquele que é o único que pode dar a salvação. Não existe outro nome dado entre os homens que importa que sejamos salvos. E nós vamos continuar a pregar o Evangelho. Na quinta-feira passada nós falamos sobre Atos capítulo 12, em que Pedro foi preso e o anjo foi até a prisão para poder retirá-lo, por estar pregando o Evangelho. Irmãos, há poder no nome de Jesus. É interessante que essa história, ela ilustra um pouco do plano da salvação. Esse aleijado, esse coxo, era como eu e você antes de Jesus. Nós antes estávamos caídos no pecado, estávamos longe de Deus, e em determinado momento, nós nos encontramos com a palavra de Deus, e ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir o poder do nome de Jesus, nós fomos salvos imediatamente. Efésios capítulo 2, versículo 8, vai nos dizer que pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. A salvação não pode ser comprada, e a salvação é pelo poder do nome de Jesus. E ao dar aquela palavra de levanta e anda para aquele coxo, ele foi curado em que momento? Imediatamente. E assim também nós somos curados do pecado, nós somos salvos em Cristo Jesus no momento em que nós cremos no poder do nome desse Jesus. Então, na verdade, essa situação, esse texto, ele exemplifica o plano de salvação. Caído no pecado, recebemos o poder do nome de Jesus, nos levantamos imediatamente e começamos a caminhar com ele. Esse fala sobre o plano de salvação. Versículo de número 2, a gente vai voltar para o texto, vai nos dizer: estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença. Ele era um aleijado de quanto tempo de aleijado? Desde que ele nasceu. Ele era um aleijado de nascença, que ali era colocado quantos dias por semana? Ele era colocado todos os dias.
Todos os dias ele era colocado ali, porque com certeza, se todos os dias ele estava ali, é porque de alguma forma havia um tipo de lucro, um tipo de vantagem dele estar ali. Então ele era um coxo, um aleijado de nascença, e ele estava todos os dias na porta do templo. Essa porta do templo, na verdade, naquela época, o templo era bem grande e tinham 10 portas de acesso. Então essa, na verdade, é uma das portas. E a porta do templo não é essa porta onde o Tiago está ali, não. Era a porta do templo, era lá onde está, como se fosse lá onde está o portão branco. Era a porta que dava a entrada para o pátio do templo. Só para os irmãos entenderem. E ele ficava como se estivesse ali na frente, ali, daquela calçada da igreja. Todos os dias pedindo esmola. Todos os dias ele estava na porta do templo. Eu queria que você guardasse essa informação. Onde que ele estava pedindo esmola? Na porta do templo. Ele estava na porta do templo todos os dias. E ele estava ali pedindo alguma esmola, pedindo alguma coisa. Versículo de número 3 e 4. Diz assim: vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo. Prestou atenção? Entrar no pátio do templo. Pediu-lhe esmola. O que era que ele fazia todos os dias. Versículo 4. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: olhe para nós. Queria parar com você aqui nesse versículo 4. Interessante aquilo que Pedro fala com esse coxo, com esse aleijado. A primeira coisa, ele não deu aquilo que necessariamente ele queria, mas ele disse assim: olhe para nós. Olhe para nós, olhe para mim, olhe para Pedro, olhe para nós. Irmãos, quando nós temos a capacidade de, mesmo num momento de grande dificuldade, olhar para Jesus ou para pessoas de Jesus, a gente para de olhar para o problema. E para de olhar para as nossas limitações. Amém? Quando nós temos a capacidade, mesmo no momento de grande dor, mesmo no momento de grande necessidade, como esse aleijado tinha, teve a capacidade de olhar para ele, primeira coisa, desviar o olhar, desviar o foco daquilo que nos traz problema e dor. Desviar o olhar. Primeira coisa que Pedro trata, ele, ó, mude o seu foco, mude o seu olhar. Porque, irmãos, a pessoa que foca somente no problema, vive sempre no problema. Ele disse assim: olha, olhe para nós, para de olhar para a sua necessidade, para de olhar para o seu problema, olhe para nós, olhe para mim aqui. Quando nós, muitas vezes, isso acontece até quando uma criança se machuca, é engraçado que fica uma ferida, fica uma marca, uma ferida ali aberta, e a criança olha e começa chorando aquela ferida. Aí o que a gente tenta fazer? Distrair a criança, né? Bota um desenho, bota alguma coisa no celular, vai lá, lava aquela ferida, e conforme ela vai se distraindo, ela vai parando de chorar e vai se esquecendo da ferida. E isso muitas vezes tem que acontecer conosco, porque se a gente ficar só olhando para a ferida, só olhando para os problemas, para as nossas limitações, a gente fica se lamentando e chorando o tempo todo. E é isso que Pedro está dizendo para esse coxo: olha, pare de orar para a ferida, pare de orar para o problema, pare de olhar para aquilo que você não pode fazer, olhe para mim, mude o seu foco, olhe para mim. Eu vejo, irmãos, um Pedro dizendo para o coxo, dizendo: olhe para mim. E da mesma forma, nós podemos olhar para pessoas de Deus e pessoas que já passaram por dificuldades e venceram na palavra de Deus e no nosso dia a dia, e a gente pode dizer assim: olha, eu tenho que olhar para a vida dessa pessoa, eu tenho que olhar para ele, eu tenho que olhar para ela, eu tenho que olhar para aquilo que Deus fez na vida dela, na vida dele. Da mesma forma, nós podemos dizer para pessoas que estão passando por dificuldade: olha para a nossa vida, olha para os problemas que nós vencemos, olha por tanta coisa que a gente já viveu e já venceu, olhe para nós, olhe para nós. Irmãos, quem que você tem olhado? Deus está perguntando para você nessa noite: para onde você está olhando? Se a gente focar, irmãos, somente no problema, somente na necessidade, somente naquilo que a gente não pode fazer, irmãos, o problema vai continuar ali. Se ele não tivesse olhado para Pedro, Pedro não ia dar continuidade àquela palavra levanta e anda, e nada ia acontecer. Então a primeira coisa, desvie o olhar daquilo que te faz sofrer. Olhe para nós. Olhe para nós. Muitas vezes, irmãos, a gente determina no nosso coração e na nossa vida, dependendo necessariamente para onde a gente está olhando. E nós precisamos, nesse tempo que estamos vivendo, olhar para Jesus. Amém? Olhe para Ele.
Quando Pedro, voltando um pouquinho, estava ali andando sobre as águas, ele estava olhando para Jesus, e ele estava andando sobre as águas. Mas quando ele começou a olhar para as ondas, ele naufragou. Então, em períodos de grande necessidade e dificuldade, olhe para nós, olhe para Jesus, e olhe para pessoas que são de Deus. Tire o foco do problema e visualize a solução. Olha para o que Deus fez na minha vida. Olha o que Deus fez. Olha o que Deus restaurou na minha vida. Olhe para nós. Bem? Desvie o foco, desvie o olhar. Versículo 6. Vamos voltar no 5. O homem olhou para eles com atenção. Com que intenção ele olhou? Esperando receber deles alguma coisa. Guarde isso. Ele diz, esperando receber deles alguma coisa. Versículo 6. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Ande. Olha o poder do nome de Jesus. Olha, não é no meu nome, Pedro, não é no nome de Pedro, não é no nome de João, é no nome de Jesus que eu digo para você, levanta e anda. Irmãos, quando a gente está caído em algum momento, é só no nome de Jesus que a gente fica de pé. É no nome de Jesus, é através de Jesus. É através dele, não é na nossa força, não é no nosso próprio braço. A palavra mesmo diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas é no nome de Jesus que a gente pode levantar. É no nome de Jesus. É somente através dele, é desse doce nome. É no nome de Jesus. E ele diz, eu não tenho ouro nem prata, mas isso eu te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, ande. Em nome de Jesus, o Nazareno, ande. Irmãos, eu acho interessante que o que Pedro fez aqui é aquilo que os políticos precisam fazer pelo povo. É como que se Pedro estivesse dizendo assim, meu filho, olha só, eu não tenho ouro nem prata, isso não vai mudar a sua realidade, mas eu digo para você, aquilo que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Eu não vou te dar uma esmola, porque se eu te der uma esmola agora, amanhã você está aqui de novo. Se eu der um prato de comida a você, vai saciar a sua fome momentaneamente, mas amanhã você vai estar aqui de novo pedindo esmola. Mas o que Pedro fez? Pedro, pelo nome de Jesus, pelo poder de Jesus, ele fez com que aquela pessoa andasse com as suas próprias pernas, para que não mendigasse mais. Irmãos, esse período que a gente está vivendo, de eleição, é um período que muitas pessoas dependem de determinadas coisas. Muitas pessoas pedem determinadas coisas a alguns políticos, a algumas pessoas. Eu acho interessante que, assim, o assistencialismo, ele é muito importante. Tá? Não quero influenciar no seu voto, não, tá bom? Mas o assistencialismo, ele é muito importante. Sabe, existem pessoas que precisam do Bolsa Família. Existem pessoas que se beneficiaram muito do restaurante da Rosinha, R$1, né, da passagem R$1. Né, irmãos? E eu não tenho vergonha de dizer não, irmão. Já comi lá no restaurante de R$1. Né? Já comi no restaurante de R$1. Morava sozinho, ia lá no centro, já estava lá mesmo, comia lá mesmo. Né? Beneficiou muitas pessoas, mas o problema, irmãos, é que o político faz, o que Pedro fez diferente. Ele continua dando esmola, ele continua naquela mesma coisa, e o povo se acostuma. O povo se acostuma com aquilo dali. Só que o que Pedro fez? Eu não vou te dar uma esmola que não vai resolver o seu problema. O que eu vou fazer com você? Eu vou fazer você andar, você caminhar com as suas próprias pernas. Eu vou tirar você dessa situação. Eu queria pedir ao Caio para colocar uma imagem que ilustra bem essa realidade. Porque os políticos, eles querem que cada vez mais a gente fique dependente deles, através de obras assistenciais. E é engraçado que o povo se acostuma com isso. O povo quer facilidade. O povo muitas vezes, como diz, né? Ele não quer a vara para pescar, mas ele quer o peixe de graça. E a gente sabe, irmãos, que as obras assistenciais, elas beneficiam muitas pessoas. Mas a realidade é que a gente precisa entender é que Deus, ele quer mudar a nossa vida a ponto de a gente não ficar mais precisando daquela ajuda que resolve momentaneamente, mas não muda a nossa vida. O que ele quer é que a nossa confiança sempre esteja em Deus. Depois o Caio vai colocar aí a imagem. Essa imagem eu vi no Facebook, irmãos, eu achei ela muito interessante. Tinha uma pessoa ali, né, presa, tá vendo ali? Uma pessoa presa, e a chave que liberta ela estava ali do lado, mas ele prefere pegar o quê? O pão.
É isso que muitas vezes as autoridades querem fazer com as pessoas. É isso que muitas vezes as autoridades querem fazer com o povo. Eu acho interessante, é importante, existem muitas pessoas carentes que precisam, mas o povo se acomoda naquela situação e acha que o bom político é só aquele que faz isso, que dá o pão, e o povo continua preso. O que Pedro fez foi dizer o seguinte: olha, eu não quero que você fique com o pão, eu vou dar a chave para você andar com as suas próprias pernas. Eu vou dar a você dignidade. Eu vou fazer você caminhar com as suas próprias pernas. O que Jesus fez com o paralítico de Betesda? Jesus chega para o paralítico de Betesda, Lucas capítulo 5, João capítulo 5, e diz assim: quer ser curado? Aí ele diz o quê? Eu não tenho ninguém que me leve no tanque quando a água é agitada. Ele diz: levanta e anda. Levanta e anda. Ele ficava dependendo daquele auxílio, dependendo daquela situação. Sendo que o que Deus fez foi levantar e colocar ele de pé. Irmãos, através do nome de Jesus. Quando o Evangelho entra na vida da pessoa, ele não dá simplesmente uma ajuda momentânea, ele dá dignidade. Ele faz o ser humano caminhar de cabeça erguida. Ele faz o ser humano caminhar com as suas próprias pernas. Não quero influenciar o seu voto, tá, irmãos? Tá? Só foi uma observação. Versículo 8. Versículo de número 8. Que Deus possa nos dar sabedoria, né, irmãos? Que Deus possa nos dar sabedoria nesse tempo de eleição. Versículo 8. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. De caída ele saltou. E é assim que Deus faz através do poder do nome de Jesus. De caída ele salta. De caída ele pula. De caída ele louva a Deus. Versículo 8. E começou a andar. Preste atenção nisso. Versículo de número 8, e de um salto pôs de pé e começou a andar. Irmãos, Deus coloca a gente em pé para a gente começar a andar. Deus não coloca a gente em pé para a gente ficar na mesma situação, na mesma vida espiritual. Deus coloca a gente de pé para a gente caminhar, e foi isso que aconteceu com esse coxo. Ele se pôs-se em pé e começou a andar, e começou a caminhar. Eu coloquei um texto lá nos grupos essa semana, Oséias capítulo 6, versículo 3, ele diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como a chuva de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Conheçamos e prossigamos, que a nossa vida espiritual tenha continuidade, que a nossa vida espiritual tenha progresso. Perfeitos, irmãos, aqui na terra nunca seremos, mas Deus quer de nós progresso. Deus quer de nós avanço. Porque Pedro foi usado por Deus, através do nome de Jesus, para colocar aquele coxo de pé. Ele ficou de pé e não ficou parado. Ele ficou de pé para caminhar. Amém? Ele ficou de pé para caminhar. E ele caminhou para onde? Versículo 9, versículo 8 ainda. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles aonde? Versículo 8 ainda, voltando um pouquinho. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles aonde? No templo. Andando e saltando e louvando a Deus. No início ele estava aonde? Aonde que ele estava? Ele estava na porta. Ele estava lá na calçada. Depois que Deus fez um milagre na vida dele, ele foi para onde? Dentro do templo. Ele foi para dentro da casa de Deus. Porque, irmãos, o milagre que Deus faz na nossa vida nos aproxima de Deus. Nos faz buscar mais a Ele, nos faz sentir mais fome dEle, nos atrai a Ele. Antes ele ficava na porta do templo. Depois que Deus mudou a vida dele através do nome de Jesus, ele entrou para a casa de Deus. E ele experimentou algo novo. Não somente recebendo esmolas, mas foi totalmente restaurado pelo poder do nome de Jesus. Versículo 11. A gente já está finalizando. Versículo 11. Vai nos dizer: apegando-se um mendigo a Pedro e a João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Então ele estava na porta, após ser curado, ele se apegou aos discípulos e entrou para a casa de Deus para adorar. Porque, irmãos, quando nós temos uma experiência de transformação, não há como vivemos longe de Deus, não há como, não queremos mais de Deus. Ele estava na porta, mas após o milagre ele entrou na casa de Deus, ele se apegou aos discípulos e ele saltou louvando a Deus.
Aquilo que Deus faz na nossa vida, irmãos, nos liberta, nos transforma. Aquilo que Deus faz nos tira da prisão, que eu mostrei aqui na imagem, e muda totalmente a nossa vida. Antes ele estava na porta, mas depois do milagre, ele entrou na casa de Deus. Isso se assemelha um pouquinho, lá em Marcos, capítulo de número 10, com o cego de Jericó. Lá em Marcos, capítulo 10, versículo 46, vai dizer assim: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho. O cego de Jericó, no início. Ele estava sentado à beira do caminho. Marcos 10, 46. Depois que ele clamou, que Jesus foi até ele, que ele foi curado, que ele foi transformado, versículo de número 52. Olha o que Jesus disse para ele: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Irmãos, é totalmente diferente do que andar à beira do caminho. Era exatamente o que aconteceu com aquele coxo. Ele estava na porta, ao mesmo tempo tão perto, mas tão longe. E da mesma forma, o cego de Jericó estava à beira do caminho. Irmãos, Deus não quer que a gente fique à beira do caminho, porque a beira do caminho não é no caminho. Viver à beira do caminho não é estar no caminho. Viver à beira do caminho é ficar em cima do muro, é não tomar um posicionamento. Jesus disse para o cego de Jericó: volte a ver. Ele foi curado, estava à beira do caminho, à margem da sociedade, e ele seguia Jesus pelo caminho. Ele foi com Jesus caminho afora. E assim é a nossa vida com Jesus. A gente começa à beira do caminho, a gente começa na porta do templo, e Jesus chama a gente para perto, e diz assim: eu não quero você à margem, eu não quero ver você na porta, eu não quero ver você de longe, como Pedro seguia Jesus de longe, eu quero ver você perto, eu quero ver você comigo. É assim que Jesus faz em nossas vidas. E finalizando, irmãos, quando que Deus, Ele faz grandes coisas em nossas vidas? Quando? Em que situação Deus supera as nossas expectativas? A gente cantou aqui: grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Irmãos, quando que Deus supera as nossas expectativas daquilo que pedimos e daquilo que oramos? Em primeiro lugar, quando nós somos gratos a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Quando a gente é grato a Deus, Deus, Ele vê a nossa oração e Ele supera aquilo que a gente pede. É só você lembrar dos 10 leprosos, em que 10 estavam enfermos, 9 foram embora e um voltou para agradecer. O que foi voltar para agradecer foi salvo, recebeu além daquilo que ele havia pedido. Quando somos gratos, Deus supera as nossas expectativas. Segundo lugar, quando temos o coração no reino de Deus. Pedro e João, o que eles faziam antes de sair e seguir a Jesus? Eles eram pescadores, eles tinham um negócio. Eles tinham o barco, tinham as redes. Quando Jesus chamou ele para ser pescador de homens, o texto vai dizer em Lucas 5, que deixando tudo, o seguiram. Deixando tudo, o seguiram. E Deus fez na vida deles serem muito mais do que sócios empreendedores, e terem muito mais do que aquilo que eles tinham. Deus fez coisas grandes. Deus superou as expectativas de Pedro e de João, quando eles colocaram o coração, não na sua vida pessoal, não nos seus interesses pessoais, mas no reino de Deus. Em terceiro lugar, quando que Deus supera as nossas expectativas? Quando a gente pede, irmãos, aquilo que a gente mais precisa. A gente precisa de muitas coisas, não precisa? Mas o que você mais precisa hoje? Em ordem de prioridade. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso reformar minha casa, eu preciso renovar meu guarda-roupa, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, eu preciso comprar um carro melhor. Mas o que você mais precisa hoje? Eu me lembro da história de Salomão. Salomão, quando enfrentou, quando começou a governar o reino após Davi, ele tinha um grande reino para poder administrar. E o que ele pediu a Deus? Sabedoria. Ele pediu o que ele mais precisava. Ele precisava de muita coisa, mas ele pediu o que ele mais precisava. E ao ver que ele pediu a coisa certa, Deus deu mais ainda a ele. Deus deu riqueza, deu bens, e deu muito mais do que ele pediu. Então, irmãos, Deus supera as nossas expectativas quando a gente pede a coisa certa, e o que a gente mais precisa no momento. Amém?
Quando a gente pede o que a gente mais precisa. A gente quer muitas coisas, mas o que você mais precisa hoje? É isso que Deus quer que você peça. O que eu mais preciso hoje? Irmãos, uma coisa que eu queria aplicar aqui para a gente finalizar. Eu estou falando que vou finalizar um tempão, né? Mas o que mais que eu quero dizer para os irmãos aqui, essa palavra, irmãos, falou muito ao meu coração. Sabe por quê? Se coloca no lugar desse coxo aqui, desse paralítico aqui. A vida inteira, a porta de um templo pedindo esmola. Irmãos, quando você está precisando de uma ajuda, e uma pessoa, às vezes, sabe que você está precisando, não te ajuda, a gente fica triste, não fica? É um parente, é uma pessoa próxima, você sabe que está precisando de ajuda, a pessoa sabe, pode ajudar e não faz nada. A gente não fica triste? Imagina esse coxo. Desde nascença, várias pessoas passando, ninguém fazia nada por ele. Imagina, irmãos, o sentimento de tristeza e de decepção por acreditar que aquelas pessoas podiam fazer alguma coisa por ele. E o texto mostra isso, que ele tinha expectativa em Pedro e João, que poderiam dar esmola a ele. Vamos voltar no texto? Versículo de número 5. O homem olhou para eles com atenção, esperando o quê? Esperando receber deles alguma coisa. A expectativa daquele coxo, daquele paralítico, é que ele pudesse fazer alguma coisa por ele. É que Pedro pudesse fazer alguma coisa. E aí, essa expectativa muitas vezes nos frustra. Eu aprendo, irmãos, nesse texto, que quando eu olho para as pessoas, como o coxo olhou para Pedro, quando eu olho para as pessoas, esperando alguma coisa necessariamente delas, ao longo da caminhada eu vou me frustrar. Porque muitas vezes a pessoa não atende a nossa expectativa. Mas quando eu olho para as pessoas esperando algo de Deus, ele supera as nossas expectativas. Amém? Os irmãos entenderam? O que o coxo fez? O coxo olhou para Pedro esperando receber alguma coisa. E quando a gente olha, irmãos, para as pessoas, um parente, um cônjuge, esperando daquela pessoa alguma coisa, muitas vezes a gente se frustra, porque o ser humano é falho. Mas é que quando a gente olha para as pessoas esperando de Deus alguma coisa, ele supera as nossas expectativas. Às vezes a esposa vai lá, faz um jantar maravilhoso e fica olhando para o marido. Será que ele vai elogiar? Será que ele vai tecer algum elogio? Às vezes o marido vai lá, compra aquele presente maravilhoso e vai lá e dá para a esposa e o marido fica olhando para ela. Igual o coxo ficou olhando para Pedro. Esperando alguma coisa. Será que vai ter um elogio? E muitas vezes espera, não tem nada. Porque quando a gente olha, irmãos, para as pessoas, esperando necessariamente delas, a gente ao longo da caminhada pode se frustrar. Mas quando a gente olha para as pessoas, esperando algo de Deus, Deus supera as nossas expectativas. A gente vai olhar para alguém no domingo e vai votar em alguém. Não vai? Mas vamos olhar esperando de Deus alguma coisa. Porque o homem pode falhar, o homem pode errar. Amém? Irmãos, através do nome de Jesus, o poder de Deus foi manifestado. E eu pergunto para você, como que estão as suas expectativas? O que você tem pedido a Deus? Será que o que você tem pedido, o que nós temos pedido, é realmente o que mais nós precisamos nesse momento? Como estão as nossas expectativas em relação ao nosso Deus e aquilo que nós pedimos? Eu vou pedir ao Caio para poder soltar um vídeo, é um louvor que fala dessa mensagem, fala desse texto. E é um louvor que toca muito no meu coração, porque muitas vezes nós estamos caídos, irmãos. Muitas vezes nós estamos tristes. Muitas vezes achamos que não tem saída. E Deus vem ao nosso encontro, e Deus envia alguém e diz: levanta. Levanta e anda. Continua a caminhada. Eu creio que Deus também vai falar ao seu coração através desse louvor. Depois desse louvor, nós estaremos orando e encerrando o culto nessa noite. Amém? Em nome de Jesus.
parecer acabado e sem força já não dá pra caminhar. Peço a você que feche os seus olhos. A tristeza, a solidão. Coloque a sua vida diante do Senhor nessa noite. Mesmo assim você precisa acreditar. Não se lembra do que aconteceu com aquele coxo que ficava ali sentado a mendigar, esperando de alguém uma saída, mas com certeza no outro dia voltar. Pedro e João iam pro templo e avistaram aquele homem a pedir. Disse Pedro: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Levanta, em nome de Jesus, levanta. Levanta, em nome de Jesus, e anda. Levanta, em nome de Jesus, levanta, em nome de Jesus, e anda. Levanta e anda, em nome de Jesus. Pedro e João iam pro templo e avistaram aquele homem a pedir. Disse Pedro: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta. Levanta. Em nome de Jesus, e anda. Levanta. Em nome de Jesus, levanta. Em nome de Jesus, e anda. Levanta e anda. Em nome de Jesus. Levanta. Em nome de levanta, em nome de Jesus, e anda. Levanta, em nome de Jesus, levanta, em nome de Jesus, e anda. Levanta e anda, em nome de Jesus.
Nós louvamos, Pai, ao Senhor nessa noite, porque um dia nós estávamos caídos, um dia, ó Deus, nós carecíamos, Pai, da Tua graça e da Tua misericórdia, e o Senhor nos alcançou. O Senhor disse para nós: levanta e anda. E hoje, ó Pai, nós estamos de pé e queremos, ó Deus, continuar caminhando com o Senhor. Continue, Pai, ministrando em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, Pai, no restante dessa semana. Continue, ó Deus, a nos abençoar. O retorno também para os nossos lares. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Oração silenciosa. Estamos encerrando o culto dessa noite.